E eu quero falar nessa noite para você sobre provisão. Deus, Ele tem provisão para a sua vida. A Bíblia é muito clara quando diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia não diz assim que Ele é teu provedor e quem sabe Ele te fará prosperar, quem sabe Ele proverá para você, se você obedecer isso, aquilo outro. Não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ponto. Eu não tenho que duvidar que Ele vai me conduzir para águas tranquilas e para pastos verdejantes, porque essa é a vontade de Deus. Amém? E eu tenho absoluta confiança que a palavra é fiel, porque Deus é fiel e Ele não se arrepende de ter prometido a nós uma prosperidade e uma abundância que vão muito além do natural, que não tem fonte no natural, mas que tem fonte no sobrenatural, que se manifesta no natural, mas que tem a fonte, a sua origem no sobrenatural. Amém, gente? Se a nossa prosperidade tem fonte, a nossa provisão diária tem fonte no sobrenatural, então já não importa em que situação financeira esteja a economia do país. Já não importa se você mora num lugar de uma riqueza hiperabundante, se você mora num lugar onde a moeda é fortíssima, ou se você mora num país onde existe uma crise econômica e financeira muito grande, porque Deus é o teu provedor. E eu quero falar para você nessa noite de provisão. E eu quero fazer aqui uma leitura de algo que no Antigo Testamento mostra para nós que Deus, Ele quer prover para nós, independente de qualquer coisa. Deus proveu para o povo de Israel no deserto, mesmo o povo de Israel estando em rebeldia muitas vezes, se queixando, reclamando de Moisés, de Deus, e Deus mantinha firme a provisão daquele povo diariamente. Por quê? Por que Deus mantinha a provisão diária para aquele povo, mesmo quando o povo se mostrava infiel, mesmo quando o povo reclamava, murmurava? Por que Deus mantinha firme aquela provisão diária? Porque Deus firmou uma aliança com Abraão. Eu prometi a Abraão que eu faria dele uma grande nação, eu não posso deixar esse povo perecer. Nem diante dos adversários, dos inimigos, nem diante de amalequitas, de filisteus, eu não posso deixar essa nação perecer nunca. Nem diante de um Hitler, que tentou eliminar o povo judeu, não conseguiu, e nunca ninguém conseguirá, porque Deus tem uma promessa em Abraão, para aquele povo, e Deus tem uma promessa para nós, também em Abraão, confirmada, firmada em Cristo Jesus. E essa promessa não pode falhar. E entre as promessas que Deus tem para nós em Cristo, está a promessa de provisão abundante. Então, se tem uma promessa de provisão, e quem aqui já foi salvo? Gente, se você foi salvo, isso não é o cumprimento de uma promessa? Jesus não prometeu salvação e Ele te salvou? Se Ele te salvou, por que Ele te deixaria na miséria? Se Ele também prometeu em Abraão, se Ele prometeu na sua palavra, se foi corroborado, como eu disse aqui, pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios 8, o capítulo 8, que diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Se Ele te salvou, por que Ele não cumpriria essa promessa? Você, para ser salvo, você foi salvo por esforço seu ou foi pela graça? Foi pela graça? Você, provavelmente, muitos de nós aqui, talvez alguns entre nós aqui, estavam vivendo uma vida tranquila, você era um bom filho, uma boa filha, você não tinha problema com drogas, você não tinha problema com vícios, você não tinha problema de rebeldia, de nada, foi um bom filho, uma boa filha, mas alguns entre nós aqui talvez tenham tido uma história de rebeldia, de drogas, de álcool, de tantas coisas ruins, e ainda assim Deus nos alcançou, não pelas nossas obras, mas pela graça dEle. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Ora, se nós fomos salvos, que é a maior bênção que o ser humano pode receber, a maior bênção que o ser humano pode receber é a salvação. É mais importante ser salvo do que ser curado. Ser curado é muito bom, mas ser salvo é melhor. Porque o sujeito pleno de saúde pode ir para o inferno, mas quem está salvo, mesmo com uma enfermidade, tem a vida eterna garantida com Deus. Então a maior bênção não é a prosperidade, é a salvação. Se Deus concedeu a mim e a você salvação pela graça, por que não concederia a nós saúde e prosperidade?
Se ambas as promessas vêm através da graça, são entregues a nós pela graça, não por obras. Você não foi salvo por obras, não prosperará por obras. Você não foi salvo por obras, não será curado por obras. É pela graça. Tudo que Deus espera de nós é que a gente creia, que a gente se posicione para crer. Amém? O que significa essa palavra amém? Assim seja. Então, se eu estou dizendo, Deus quer que você prospere, você diz, assim seja. Amém. É isso aí. É o que eu creio, é o que a palavra diz. Eu não me guio pelas circunstâncias. E eu quero falar então para você de um episódio no Antigo Testamento sobre a provisão que Deus fez ao povo de Israel através do maná. Êxodo capítulo 16. Eu vou ler para você. Aliás, eu botei a mão aqui, lembrei que eu estou usando esse blazer aqui. O pessoal hoje de manhã perguntou, eu estava com essa mesma roupa aqui, o pessoal perguntou, pastor, o senhor está diferente? O senhor veio assim nessa beca toda e tal. É dia dos pais. Estou comemorando. E depois, além disso, eu me lembrei, quando eu estava separando a roupa, eu para não ter correria hoje de manhã, eu já separei ontem à noite, e quando fui separar a roupa, eu me lembrei de um corinho. Quantos tem aqui, de repente vem na sua mente um corinho qualquer, e você se lembra de uma música, uma letra da palavra que te inspira? De vez em quando, em algumas situações da vida, acontece com isso com você? Pois é, ontem eu estava separando a roupa e veio um corinho na minha mente, que diz assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, cara, não fique esperando que, pode ser que no domingo que vem, no domingo que vem não, no outro domingo, sem ser o próximo outro, eu apareça aqui de bermuda e camiseta. Aí você vai dizer, pastor, o senhor foi do 8 ao 80. Pois é, porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Êxodo 16, versículo 11 a 20, eu daqui a pouco vou ler para você, mas esse texto fala sobre Deus fornecendo pela primeira vez para o povo de Israel no deserto o maná. A palavra maná, no hebraico, ela é escrita com apenas duas letras, duas letrinhas. Mem, que equivale ao nosso M de Maria, e Nun, que equivale ao nosso N de Nair. São só essas duas letrinhas, Mem, Nun, formam a palavra maná. Maná literalmente significa o que é isso? O que é isso? Você vai ler junto comigo aqui em Êxodo 16, que o povo de Israel, quando viu pela primeira vez o maná, ficou perguntando, mas o que é isso? O que é isso? E ninguém conseguiu definir o que é o maná. Nenhum deles, nem mesmo Moisés explicou. Apenas Moisés disse, olha, esse é o pão que Deus mandou para alimentar vocês. E a palavra maná, que significa o que é isso, formada por somente essas duas letras, Mem e Nun, eu já expliquei para você aqui, em alguma outra oportunidade, que o hebraico é uma língua fantástica. As letras hebraicas, cada uma delas tem por detrás de si, ou ela emerge de um símbolo, ela vem de um símbolo. Um outro alfabeto que existia antes, que era o alfabeto proto-cananeu. O alfabeto proto-cananeu era um alfabeto muito primitivo, formado apenas de desenhos de figuras. Então você tinha a figura de um boi, de um peixe, de uma cabeça, a figura de um arco, de uma flecha, de uma cruz. Quando você tinha era assim que o povo se comunicava, e o hebraico vem dessas figuras, desses símbolos. E essas duas letras, o Mem e o Nun, o Mem, ele significa, ele é simbolizado por águas. A água, na Bíblia, pode ter dois significados diferentes, dependendo do contexto. O significado negativo, águas agitadas, caos. O significado positivo, águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor e nos conduz a águas tranquilas. Ele não nos conduz para águas agitadas. Ele nos conduz para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. O Mem, no caso de maná, no contexto do maná, significa água tranquila ou águas tranquilas. E águas tranquilas têm um significado de vida, de abundância. O Nun, o símbolo por detrás do Nun é um peixe. E geralmente, quando você encontra o alfabeto proto-cananeu, é um peixe que está pulando para fora da água e significa vida, avivamento, suprimento, alimento. Peixe é um bom alimento. Quem gosta de peixe aqui? Aliás, hoje não é exatamente o dia para um bacalhau, mas também cai bem, né, gente?
aquele bacalhau com a batata, um pimentão, aleluia. Peixe ali significa vida, avivamento, alimento. Quando você junta essas duas letras, as palavras hebraicas escritas em hebraico são fantásticas, porque por detrás da palavra há um outro significado que muitas vezes explica o contexto da palavra ou revela alguma coisa sobre Jesus. Lembre-se que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus, revela Jesus. Você se lembra daquela experiência, quando você lê lá em Lucas, daqueles 2 discípulos de Jesus, que no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, os 2 estavam indo embora de Jerusalém, de volta para sua casa, de volta para sua terra, de volta para sua cidade, a cidade de Emaús. E no caminho, no início da jornada, era uma jornada que dá quase 12 quilômetros, 11 quilômetros e lá vai alguma coisa, a pé, indo, conversando. Jesus, no início da jornada, se põe do lado deles, eles não reconhecem que é Jesus. Deus coloca uma espécie de uma venda nos olhos para que eles não reconheçam Jesus. Jesus pergunta sobre o que eles estão falando, eles falam, nós estamos falando sobre a questão da morte do nosso mestre Jesus. E Jesus começa a explicar a eles, começando por Moisés, começando pela Torá, os escritos de Moisés, passando pelos profetas e explicando que tudo no Antigo Testamento revelava, apontava para ele, Jesus. Quando eu pego a Bíblia e eu vou ao Antigo Testamento, eu não quero olhar e pesquisar a vida de Davi simplesmente para conhecer Davi. Eu quero conhecer Davi, os feitos de Davi, para entender, para enxergar Jesus. Eu não quero conhecer Abraão simplesmente para conhecer Abraão. Eu quero entender Jesus através da vida de Abraão. Eu quero saber o que tem de Jesus revelado na vida de Abraão. E assim é com cada personagem bíblico e com cada história e cada detalhe da Bíblia. E cada letra no hebraico, cada letra no Antigo Testamento revela Jesus. Cada letra revela Jesus. O Aleph é uma figura de um boi. O boi é a expressão do evangelho, de um dos evangelhos, o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, Jesus é figurado, demonstrado como o trabalhador incansável, que é a figura do boi, manso, porém forte e incansável. Esse é o evangelho de Marcos, que reflete aquela figura de Ezequiel, de um ser que ele viu com 4 faces, águia, boi, homem e o leão. Meu teólogo de plantão, pastor Jorge Dalto, graças a Deus estava aqui, senão ia faltar o leão aqui. e cada um dos evangelhos revela uma dessas faces. O evangelho de Mateus revela o leão, Jesus, o leão da tribo de Judá, o rei. O evangelho de Marcos revela Jesus como o boi, o trabalhador forte e incansável. No evangelho de Marcos, Jesus não para, ele está servindo, realizando, curando, fazendo coisas, e tudo lá é imediatamente é um evangelho rápido. O evangelho de Lucas é onde Jesus aparece como o homem, o filho do homem, revelando o lado humano de Jesus, é onde ele ora, é onde ele chora, quando ele sabe da morte de Lázaro, quando ele ora para Jerusalém, é onde ele é revelado como o lado humano de Jesus. E a cada um dos evangelhos se revela uma dessas faces. E o Aleph é a face do boi, que revela o líder, aquele que vai à frente, é Jesus. Cada letra revela Jesus. O Mem, águas. O Nun, o peixe. Quando você junta essas duas letras, numa revelação, você vai entender. Aliás, tem a projeção aqui do maná, aquelas duas letras, lembrando que o hebraico a gente lê da direita para a esquerda, então aquelas duas letrinhas ali, você vê a primeira do lado de lá é o Mem, a do lado de cá é o Nun. Quando você lê essa palavra, por detrás há uma mensagem ali. Qual é a mensagem? Das águas tranquilas, que trazem paz e avivamento. Vem o alimento e a vida abundante. Pelo menos nós dois entendemos, aleluia. Das águas tranquilas, que trazem paz e avivamento, vem o alimento e a vida abundante. Jesus é a nossa paz, Ele é aquele que nos aviva e Ele é o alimento que traz vida abundante para nós. Amém? Êxodo 16, só para você entender essa introdução. Agora, Êxodo 16, versículo 11 em diante, diz assim, eu estou lendo aqui a NVI, diz assim, e o Senhor disse a Moisés,
eu ouvi as queixas dos israelitas. Estavam se queixando de fome no deserto, não tem nada, a gente está com fome, e aqui não tem nada, Deus nos trouxe nesse deserto para morrer de fome, e Deus diz para Moisés, Moisés, eu ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol, ainda hoje, ao pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer, amanhã pela manhã, vocês se fartarão de pão, e assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Você imagina só, do nada no deserto, de repente, vem voando um bando gigantesco, eram mais ou menos 5 milhões de pessoas. Você imagina 5 milhões de codornas vindo voando, tudo junto. E de repente elas começam a sobrevoar o acampamento do povo de Israel e cada uma delas começa a cair na frente, formando um tapete imenso de codornas que se suicidaram, se jogaram lá de cima para que o povo de Israel tivesse suprimento, tivesse comida, tivesse provisão. Deus não mandou aquelas codornizes porque eles haviam obedecido, mas eles tinham acabado de murmurar, e Deus manda pela graça. Pela graça, Deus enviou aquela montoeira de pássaros para que eles comessem carne à vontade. Depois que, ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, e depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes ao sucrilho Kellogg's, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, maná, que isso? Pois não sabiam do que se tratava, mas disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar. Um jarro para cada pessoa da sua tenda. Essa palavra jarro, no hebraico é Omer. Omer, que foi traduzido aqui nessa versão como jarro, ninguém sabe até hoje que medida era essa. Existem algumas medidas que você vê nas versões bíblicas que usam ainda aquela medida original de cúbitos e tal. A pessoa não sabe exatamente, ou melhor, os arqueólogos hoje têm uma ideia aproximada de quanto era em tamanho em centímetros, em metros e tal, ou em peso, quilos e tal, quanto eram aquelas medidas. Mas o Homer, até hoje, ninguém sabe. E os especialistas avaliam que um Homer devia ser alguma coisa entre 2 e 4 quilos. Gente, um espectro muito largo. É como se eu dissesse aqui para vocês aqui, gente, com certeza, a maioria de nós aqui tem entre 50 e 100 quilos. Fatalmente eu vou acertar aqui o peso da maioria de vocês. Talvez alguém aí tenha menos de 50 quilos, um subnutrido, está precisando de cura. Ou tem alguém que tem mais de 100, mas de repente às vezes nem é que está gorda, porque tem uma estrutura muito grande, tem 1,90 m, então tem que pesar mais de 100 quilos mesmo, mas a maioria tem entre 50 e 100. Então é um chute de um espectro muito grande, mas ninguém sabe, na verdade, qual é a medida do Homer. Ninguém sabe. É um dado importante, daqui a pouco você vai entender por que é importante, porque o Homer revela Jesus. O maná revela Jesus, o Homer revela Jesus. Versículo 17, os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros recolheram menos. Quando mediram com o jarro, com o Homer, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. Versículo 19, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. E por isso Moisés ficou chateado com eles. Porque Moisés tinha dito, olha, não guardem. Por quê? Porque se você guarda, está guardando por medo de que amanhã o Senhor não traga provisão.
mas você precisa crer que amanhã a provisão virá. Amém? Você não pode ficar se garantindo naquilo que Deus proveu para você hoje. E entenda o seguinte, Deus, quando nos abençoa, quando Ele paga o salário, Ele paga por dia e não por mês. É importante entender isso. Por que Deus paga por dia e não por mês? Porque, presta atenção, se Deus dissesse assim, eu abençoarei a sua vida de mês em mês, e não de dia em dia, não um dia de cada vez. Se Ele dissesse, eu vou abençoar uma vez por mês, então o dia primeiro é o dia da bênção. Se Deus te desse a bênção que você precisa para o mês, no início do mês, você estaria limitado. Você entende que quando você recebe o seu salário, você está limitado a quanto foi pago a você para aquele mês? Você tem que administrar aquele salário até o final do mês, senão dá ruim. Não é assim? Tem gente que perde a noção e acaba sendo vencido pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. Né? Mastercard, Visa, Amex e Diners. A pessoa não administra direito aquele salário que é para o mês, e aí chega no meio do mês, ela tem que pegar um dos cavaleiros do Apocalipse e pumba, começar a usar. Mas se você é um bom administrador, você recebeu no dia primeiro, você vai administrando porque sabe que tem um mês inteiro. Mas e se você recebesse todo dia? E o seu patrão dissesse, eu vou pagar a você o quanto você precisa. Ó, patrão, amanhã, você tem certeza que é isso? Porque olha só, hoje eu só tenho que fazer compra de mês, mas amanhã eu tenho que pagar a prestação do carro. E eu comprei um baita de um carro, é um BMW X9, daqueles que eu não sei nem se tem X9, mas se não tem, vou mandar a BMW fazer. E é 5 mil reais. Ok, é o salário do dia, está aqui os 5 mil. Oh, mas na terça-feira, chefe, na terça-feira vai ficar difícil, porque aí eu vou ter que pagar o cartão de crédito da minha mulher. E sabe como é que é a mulher, né? Vai no shopping, não mede as coisas e compra e traz e tal. Mas quanto é? 15 mil, está aqui, ó, pode pagar. É por dia. É por dia. Deus, a cada dia, Deus traz o suprimento necessário. Isso é o maná. Amém? Isso é o suprimento do maná. E Deus instruiu Moisés. Moisés fala com esse povo para não ficar com medo, acumulando, juntando, porque o de hoje não vai servir para amanhã. Vocês têm que confiar que a cada dia eu vou enviar suprimento. Aleluia! Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, Deus supre diariamente tudo que nós precisamos. Então eu quero mostrar para você hoje 3 princípios relacionados com o maná. Na próxima eu vou fazer uma sequência com mais 3, mas hoje eu vou mostrar só 3 princípios. Princípio número 1, relacionado com o maná, com o suprimento que Deus, a provisão que Deus tem para nós diária. Primeiro princípio, no maná está toda a provisão que você necessita para cada dia. No maná você encontra provisão que você necessita para cada dia. Ouça bem isso, o diabo, ele traça planos diários para te desanimar, para te desencorajar, para produzir dúvidas, e se ele conseguir produzir tudo isso na sua vida, desânimo, desencorajamento, dúvida, por fim, ele consegue te destruir. Mas nada, absolutamente nada. Você pode repetir comigo essa palavra? Nada. Nada daquilo que o inimigo planeja pode pegar o nosso Deus de surpresa. Vou repetir. Nada. Absolutamente nada. Ah, você não entendeu porque em português. Ok. Nothing. Absolutely nothing that the devil can plan through your life against you can prevail. Entendeu agora? Aleluia. Agora foi. Nada do que o diabo possa planejar contra você pode prevalecer. Ainda que ele planeje em inglês. Pode planejar até em inglês. Não vai prevalecer. Não, ele vai planejar em japonês, que é para ninguém entender. Deus entende. Não se preocupa, porque nada do que o diabo possa planejar contra você pode prevalecer. Deus não pode ser pego de surpresa. Tudo que você precisa, tudo que você necessita está escondido no maná diário. Toda provisão, toda força, todo favor, toda graça está embutida, escondida, inserida no maná diário. Deus nos criou, ouça bem isso, Deus nos criou para sermos dependentes dEle.
Quanto mais dependente de Deus você for, menos dependente de homens você será. Deus te criou para ser dependente dEle, inteiramente dependente dEle. O ser humano nasceu para ser dependente de alguém ou de algo. Então é preferível você escolher ser dependente de Deus. Quando você se coloca dependente dEle, a sua vida toma um rumo abençoado. Ouça bem isso. Você quer filhos abençoados? Não sei se você já tem filhos ou está planejando tê-los. Tem muito casal jovem, eu estou planejando ter filhos. Você quer ter filhos abençoados? Sirva a Deus, siga a Deus, dependa de Deus. Eu fico impressionado de ver a quantidade de cristãos, gente que frequenta a igreja, mas cujos filhos se desviam, vão para outras coisas, vão para outros lados, vão para as drogas e tal. Mas se você se colocar dependente de Deus, Deus vai ser fiel à sua palavra, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Deus é fiel. Se coloque dependente dEle, na dependência dEle, e Ele vai cumprir aquilo que Ele promete. Deus nos criou para ser dependente deles. Lembre-se da oração de Jesus, aquela famosa oração do Pai Nosso. Como é que é a frase que Jesus diz em relação ao pão diário? O pão nosso de cada dia nos dá no dia 1º de cada mês. Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dê hoje, é provisão diária. Mas o que é o maná? O que o maná simboliza? O que ele significa? Para os judeus era pão, mas para nós a palavra do Senhor Jesus. O maná é a palavra do Senhor Jesus, é a palavra da graça, é a palavra da nova aliança. Pastor, como é que o senhor sabe que é a palavra da graça? O que os judeus fizeram, o que os israelitas fizeram para receber o maná? Foi dado por obras ou pela graça? Então o maná representa a graça. Ele não representa uma obediência a leis e mandamentos. Pelo contrário, ele representa a graça. O maná é a palavra da graça. Mas pastor, o maná é a palavra ou é Jesus? Jesus e a palavra são uma só entidade, uma só coisa. Lembre-se sempre do início da abertura do Evangelho de João. No princípio era o Logos, era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e no versículo 14, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Jesus e a palavra são uma só coisa. O maná é a palavra de Jesus, é a palavra da graça, é a palavra da nova aliança, é Jesus em pessoa. E essa palavra, ela se renova a cada manhã e nos alimenta dia após dia. Essa palavra é alimento para a nossa vida. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida, é alimento para o nosso espírito. Não deixe o seu espírito morrendo de fome. Não deixe o seu espírito em inanição. Não deixe o seu espírito angustiado de fome. Não alimente o seu espírito apenas uma vez por semana. Quantos aqui costumam comer todo dia? Tem gente aqui que está fazendo jejum intermitente. Quem aqui costuma comer todo dia? Mais de uma vez por dia? 3 vezes por dia? 4, 5, 6 vezes. Pastor, sabe como é que é? Sempre tem aquela goiabadinha com queijo. Tem sempre aquele café da tarde, que vem sempre com um biscoitinho, com aquele biscoito amanteigado de Petrópolis. Aleluia. Então, você alimenta o seu corpo 3 vezes por dia, 7 dias por semana. Você alimenta a sua alma. Quem aqui tem em casa TV a cabo e assiste série? Você está alimentando a sua alma. Está alimentando a sua... Quem costuma ler bons livros? Está alimentando a sua alma. E o espírito? O espírito está lá no CTI, tomando soro, esperando o domingo chegar. Não deixe isso acontecer. Você precisa alimentar o seu espírito diariamente, assim como você alimenta o seu corpo e a sua alma. E a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. João capítulo 6, versículos 57 e 58, Jesus diz: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná físico, literal, e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, Jesus, a palavra, viverá para
sempre. Amém. O maná, gente, se guardado, no dia seguinte já não prestava. A revelação da palavra, na nossa vida, no nosso coração, precisa ser renovada a cada manhã. Ou seja, eu ouço a palavra, eu estudo a palavra, eu leio a palavra, mas não basta ouvir, não basta ler, não basta estudar. Eu preciso digerir o que eu recebi. Se a palavra é alimento, todo alimento, depois de ingerido, precisa ser digerido, não é isso? Para ser absorvido e fazer parte agora do seu corpo, fazer parte da sua saúde, fornecer para você saúde. Então ouça bem o seguinte, não basta ingerir, é preciso digerir. Como é que eu vou digerir a palavra de Deus? Como é que a palavra de Deus é digerida? A palavra é ingerida quando eu ouço a pregação da palavra da graça, quando eu ouço a pregação da palavra da fé, quando eu leio a palavra, quando eu estudo a palavra, eu estou ingerindo a palavra. Mas como é que eu digiro a palavra? Como é que eu vou digerir a palavra? É quando eu medito na palavra. Para ingerir, eu preciso ouvir ou ler a palavra, mas para digerir eu preciso meditar. Meditar na palavra. Meditar na palavra é diferente de ler a palavra. Não é simplesmente você fazer um plano anual. Tem umas bíblias que no final da Bíblia tem aquele plano anual de leitura bíblica, né? E você vai marcando a cada dia. Tantos capítulos do Antigo Testamento, tantos capítulos do Novo Testamento. Não tem nada de errado você fazer isso. Você pegar para fazer uma leitura anual, fazer um plano de leitura anual, tem nada de errado em fazer isso. Mas é preciso que você se entenda que mais importante do que simplesmente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é você não se preocupar agora para meditar na palavra, que é um esquema diferente da simples leitura, você pegar 2 ou 3 versículos, 2 ou 3 versículos bíblicos e anotar esses versículos de repente num pedaço de cartão, num pedaço de papel. Ou você memorizar aqueles 2 ou 3 versículos, coloca aquele pedaço de papel, aquele cartão num bolso, você vai para o trabalho e de repente no meio do trabalho você tem uma folga, você puxa aquele cartão e lê aquela promessa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado, a minha família será salva. Você precisa pegar isso e pensar, refletir, meditar a respeito da promessa para a sua vida. Quando você começa a meditar, a palavra começa a tomar uma conotação diferente para você. Ela deixa de ser promessa e começa a ser agora herança. Promessa é algo que eu creio que receberei. Herança é algo que eu desfruto no presente. Promessa é para o futuro, herança é para o presente. A palavra de Deus é promessa, mas ela também é herança. E nós já recebemos a palavra como herança, somos co-herdeiros com Cristo. Quem é co-herdeiro aqui, diga aleluia. Deus é nosso Pai e nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Então agora eu preciso meditar na palavra para digerir a palavra. É assim com o alimento. Essa comparação que a Bíblia faz com as coisas naturais é fantástica, porque dá para você entender. Quem aqui já comeu alguma coisa em algum lugar, algum dia? Você foi num restaurante, comeu uma comida e no final do dia, você comeu no almoço. Quando chegou 6 horas da tarde, 7 horas da noite, você diz assim, cara, aquela comida não bateu bem, não digeriu, o negócio está aqui, está aquele bolo, né? Aquele bololô aqui no estômago. Já passou por uma dessa? Já passou por isso? Quer dizer, você foi naquele restaurante pensando que a comida ia ser uma maravilha e ficou aquilo entulhado no seu estômago, você não conseguiu digerir aquele troço, porque tinha alguma coisa errada ali, alguma coisa não bateu bem e você está sentindo ainda aquele bolo. Não foi digerido. Você precisa da palavra digerida para ser absorvida e se tornar parte de você, se tornar parte da sua personalidade, do seu caráter, da sua visão de mundo. Tem muito crente que tem visão de mundo completamente diferente da palavra, porque não medita na palavra constantemente. Então a visão dele de mundo se faz através da política, de alguma ideologia, mas quando você começa a meditar na palavra, ela começa a se tornar a sua visão de mundo. Precisa ser assim, para que você se torne na prática um cidadão do reino, não somente na teoria. A palavra precisa ser meditada a cada novo dia. João capítulo 6, os versículos de 31 a 35 diz assim: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, e conforme está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Sabe que esse ele aqui, que os fariseus estavam citando para Jesus,
Isso aqui são os fariseus dizendo para Jesus. Sabe quem é esse ele? A gente olha e pensa que eles estão dizendo, ele, Deus, deu aos nossos antepassados pão para comer. Não. Estavam dizendo Moisés. Moisés deu pão aos nossos antepassados para que eles comessem. Mas olha a resposta que Jesus diz, que Jesus dá. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida pelo mundo. Disseram eles então, Senhor, dá-nos então sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ouça bem isso, cada mensagem, cada série, cada momento de leitura bíblica, cada aula do Nova College precisa ser um momento de revelação de Jesus para a sua vida. Não pode ser... Eu escutei uma senhora que uma vez chegou aqui, nova na igreja, e ela me pegou ali no hall um dia, ela falou, pastor, eu estou há 20 anos que eu frequento igreja, mas agora que eu vim para Nova, é que eu comecei a conhecer Jesus. Eu falei, como é que vai? Que isso, irmã? A senhora está na igreja já há mais de 20 anos? Ela falou, não, porque nas igrejas em que eu frequentei, eu aprendi tudo sobre Davi, eu aprendi tudo sobre Moisés, eu aprendi tudo sobre Abraão, mas nunca aprendi nada sobre Jesus. E agora eu estou aprendendo sobre Jesus. Cara, isso é chocante, isso é terrível, porque Abraão não é alimento, Moisés não é alimento, Davi não é alimento, Jesus é o pão da vida. E nós precisamos conhecer muito a respeito dele, da revelação a respeito dele, de quem ele é e de quem nós somos nele. Por que nós necessitamos de sermos alimentados todo o santo dia? Porque no maná está toda a provisão que você necessita para cada dia. Então você não pode meditar na palavra apenas domingo pela manhã, domingo à noite. Você tem que meditar na palavra todo santo dia. Não precisa muita coisa, 5 minutos. Você tira 5 minutos do seu dia, você acorda de manhã, pega um versículo bíblico, toma nota, alguma coisa que tenha a ver com o momento que você está passando. Você precisa ir à palavra e buscar as promessas, buscar aquilo que é parte da sua herança. Não é o pastor que tem que dar isso para você todo domingo, pode até coincidir do pastor ter lido uma passagem que tem a ver com o que você está vivendo, com o que você está vivenciando naquele seu período de vida, mas você precisa ir à palavra e encontrar, porque não adianta, se você está passando por um problema de enfermidade, você não tem que ficar meditando sobre prosperidade. Se você está passando por um momento financeiro ruim, você não pode agora ficar meditando sobre cura divina. Você precisa ir nas promessas que falam sobre aquilo que Deus prometeu para a sua necessidade de agora. Amém? E meditar naquela palavra, por quê? Porque no maná você tem provisão que você necessita para cada dia. Ponto número 2, no maná existe suficiência para todas as suas necessidades. Amém. No maná existe suficiência para todas as suas necessidades. Êxodo capítulo 16, voltando agora no versículo 16, diz assim, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar. Um homer, um jarro, para cada pessoa da sua tenda. Então, se na minha tenda fosse apenas eu e a minha esposa, 2 jarros. Mas se eu tivesse 5 filhos, 7 jarros, um para mim, um para minha esposa e mais um jarro para cada filho, e assim sucessivamente. Cada um pegue o suficiente para cada pessoa da sua tenda. O maná tinha que ser colhido de acordo com essa medida chamada homer. E o homer, o que significa o homer? O homer é uma medida mais que suficiente, de modo que ninguém ficaria cheio demais ou com fome, mas plenamente saciado. Ou seja, o homer é uma medida de saciedade. Pegou essa aí? O homer é uma medida de saciedade. Você, de repente, pode precisar de mais do que eu para ficar saciado. Talvez você precise de menos, mas é uma medida de saciedade. A gente que está vivendo de novo aquela coisa que já vivemos com os nossos filhos quando eles eram criancinhas, pequenas, né? Na hora do almoço, na hora do jantar, pega o pratinho da criança e vai dar na boca.
Os nossos 2 netos mais velhos, o Vicente e o Lourenço, já são mais espertos. Quando eles cismam que não querem mais, eles olham para mim, a gente, às vezes, somos eu, a Denise, que está dando comida ali, e quando você vai dar a colherada, ainda tem um montão de comida no prato, você vai dar aquela colherada, e eles falam assim, já estou satisfeito. Ah, danado. E a gente tem que fazer um malabarismo danado para que eles continuem comendo. Mas eles já vêm com essa... Acho que foi a Marcele que ensinou isso para eles. A própria mãe que ensinou esse negócio de já estou satisfeito. Danou-se tudo. Os garotos dizendo, não, já estou satisfeito, já estou saciado. E às vezes você come muito pouco e fica saciado, não é verdade? Mas tem outros dias que você diz, cara, hoje eu estou com uma fome tremenda, e você come 10 vezes mais do que o normal. Você vai além, porque naquele dia, para te saciar, você precisa de mais do que aquilo que você precisou ontem. E o homem é uma medida de saciedade. Veja bem o seguinte, quando eu entendi o que a Bíblia diz a respeito de cura divina, eu comecei a meditar diariamente, quase que o dia inteiro, sobre o fato de que pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Isso é algo muito importante na meditação, é você personalizar o versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui curado. Eu não leio, nós fomos curados. Eu leio, nós fomos curados na igreja, mas eu em casa, para mim, eu digo para mim mesmo, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Quando eu comecei a entender sobre isso, eu meditava o dia inteiro. Mas aquilo um dia a ficha caiu, e aquilo hoje faz parte de mim. Hoje eu não preciso ficar um dia inteiro meditando. Ah, pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. Hoje isso brota naturalmente. Quando vem algum tipo de sintoma, naturalmente há uma reação dentro de mim que diz, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Pelas feridas de Jesus, eu fui curado. Então, hoje, com alguns segundos, tudo brota dentro de mim. Mas houve um tempo que eu precisava de horas. Então, entenda o seguinte, você tem que se conhecer e saber o quanto você precisa para ser saciado naquele momento que você está vivendo e vivenciando. Não tente fazer uma fórmula. Ah, não, o pastor falou que são 5 minutos. Então, 5 minutos... tanto faz eu estar só com um resfriadinho, ou se eu estou com um câncer que vai me matar em 6 meses. Não, quem tem um resfriado bobo, em 5 minutos resolve o problema. Mas quem está passando com um diagnóstico de um câncer mortal, tem que gastar mais tempo meditando na palavra. Não adianta simplesmente o pastor orar por você. O pastor pode orar por você, pode ir na sua casa, impor as mãos. Você veio no culto, você foi no culto do descarrego, descarregou o câncer. Aonde ele foi parar? Passou para alguém, comigo não ficou. Eu fui lá, descarreguei. Ainda assim, você precisa gastar tempo meditando na palavra, que diz que pelas pisaduras do Senhor, você foi sarado. Você precisa confiar quando a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 8, depois do Sermão do Monte, a Bíblia diz que Jesus, descendo do monte, ele curou o leproso. Depois, ele encontrou aquele centurião que tinha um servo enfermo. Ele curou o servo do enfermo, o servo do centurião. Depois, ele curou a sogra de Pedro. Depois, a Bíblia diz que ele curou uma multidão em Cafarnaum. Uma multidão veio e ele curou a todos. Jesus não fez uma peneira dizendo, não, eu estou ouvindo aqui de Deus que Ele quer que você seja curado. Ah, você não, o Pai acabou de me dizer que você está sendo disciplinado por essa doença. Não, Jesus curou a todos. Você tem alguma dúvida de que a cura é para todos? Você precisa meditar numa passagem como Mateus capítulo 8, que diz que todos foram curados. Então é da vontade de Deus que você receba a cura. Mas você precisa meditar, porque de repente tem uma outra voz brigando com você, dizendo, isso aí é Deus te disciplinando, isso aí, essa enfermidade aí é para honrar a Deus, é para a glória de Deus. Você precisa acabar com essa luta, com essa briga, meditando na palavra e transformando aquela meditação numa confissão de fé. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado, até que isso se torne parte de você mesmo. Se torne parte da tua visão de mundo, da tua visão de vida, até que você esteja plenamente saciado. Todo o poder, toda a força, toda a graça que você necessita, pode e deve ser colhido diariamente. Na palavra de Deus existe mais que suficiência para suprir todas as suas necessidades, de forma sobrenatural,
a cada dia. Confie nisso. O que eu estou querendo com essa pregação aqui? Eu estou querendo colocar no seu coração uma confiança inabalável de que o Senhor é o teu pastor, Ele é o teu pai, Ele é o teu provedor, e Ele pode e quer e vai suprir cada uma das suas necessidades, não importa o tamanho da necessidade, Ele vai suprir. Use a sua fé para crer que Ele supre de forma sobrenatural. Você precisa se alimentar de uma medida suficiente da palavra de Deus para gerar em você confiança, para gerar em você descanso, para gerar em você fé, porque a fé vem pelo... Então eu preciso ouvir e digerir o que eu ouvi, para que eu então possa ter descanso, para que eu possa ter confiança, para que eu possa receber a minha herança. Amém? E essa é a medida do homem. A medida da saciedade. Ouça bem agora. Você se alimenta com o suficiente. E Deus provê com mais do que o suficiente. Você se alimenta o suficiente e Deus provê mais do que o suficiente. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para dar a você muito mais do que você possa pensar, pedir ou imaginar. Aleluia! Terceiro princípio. No maná, existem porções de revelação que você necessita para cada dia, para cada situação, para cada fase da sua vida. No maná tem porções de revelação que você necessita para cada dia, em cada situação, para cada nova fase da sua vida. No versículo 14 de Êxodo 16, diz assim, que depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Flocos finos. Eu falei aqui brincando na primeira leitura que eu fiz sobre sucrilhos, Kellogg's, mas é mais ou menos assim que parecia o maná. A King James já traduz que o maná tinha uma semelhança de uma coisa pequena e arredondada. Ninguém sabe como era. Ninguém sabe. A Bíblia só sabe sobre, a gente só sabe sobre o maná aquilo que a Bíblia descreve. A Bíblia descreve que ele era como flocos de geada, flocos semelhantes, de repente, realmente aos sucrilhos, ao cornflakes, e que tinha um sabor doce, um sabor adocicado. Isso é algo importante de entender. Algumas pessoas querem receber grandes revelações. Deus me revela grandes coisas. Mas o mais importante é que nós recebamos um pouco a cada dia. Como a chuva. Como a chuva que cai, de gota em gota. Nós tivemos agora dias chuvosos no Rio, não foi? Foram aí pelo menos uns 2 ou 3 dias chovendo. Todo dia, o dia inteiro, né? Pelo menos uns 2 ou 3 dias chovendo. Agora, quantos litros de água você acha que caíram nesses dias que choveu aqui no Rio? Quantos 1000 litros? Você imagina? Eu não tenho a mínima ideia. Talvez se a gente perguntasse para um meteorologista, ele pudesse dizer, olha, segundo o cálculo, choveu tantos milímetros, então isso aí equivale a não sei quantos milhões de litros d'água. Em 2 ou 3 dias, quantos dias choveu aqui durante a semana passada? 5 dias? 5 dias chovendo? Poxa, devem ter caído milhões de litros, não é verdade? Milhões de litros d'água. Agora, você imagina se em vez de vir gota a gota em 5 dias, viesse num dia só, tudo de uma vez assim, pá, igual uma piscina caindo assim direto, pá! O seu prédio ia ser esmagado, sua casa ia ser esmagada, você ia morrer. Mas Deus ia dizer, mas olha, eu estou mandando suprimento, gente, vocês estão morrendo porque querem. Porque, olha, vocês não precisam de água? Tá aí, ó, 30 milhões de litros d'água, pá, tudo numa tacada só. Não, Deus manda de gota em gota. E até a flor mais delicada que você possa ter no jardim não é esmagada pela chuva. Você não precisa de uma revelação gigantesca. Tem gente pedindo para Deus revelações enormes. Sabe que Deus, Ele está tentando falar contigo, é você que não ouve, mas Ele está tentando dizer, você ainda não está andando na revelação que eu te dei ontem, já está querendo uma nova hoje? Cara, você está querendo que venham coisas grandiosas quando você ainda não cumpriu as pequenas? Olhe bem e entenda que Deus não precisa mandar para você grandes revelações. Você só precisa andar nas pequenas que Ele te dá dia a dia. Gota a gota, parte a parte, porção a porção, sem pressa, sem pressa. Jesus veio ao mundo como um bebê, não é isso? Ele não podia ter vindo lá como um adulto.
Não podia ter caído do céu numa nuvem? Ter vindo numa nuvem como um adulto? Quem é que ia duvidar que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias? Quem é que ia duvidar se ele tivesse vindo já um adulto voando numa nuvem e pousado aqui embaixo? Quem é que duvidaria? Mas ele veio como um bebê. Agora, quantas pessoas você acha que olharam para aquele bebê rechonchudo no colo de Maria e acreditaram, esse aí é o Messias, é o Filho de Deus? A revelação veio pequena, mas Jesus foi crescendo dia após dia até se tornar um adulto. Então, Deus te dá coisas pequenas que quando você começa a receber dia após dia, no final de um tempo se tornam coisas grandiosas. Entenda o seguinte, Deus é um Deus que vai nos alimentando dia a dia. Deus é um Deus que abre uma porta para depois abrir outra porta. Depois daquela porta aberta, Ele abre mais uma e abre outra. E quando você cumpre aquela etapa, naquela fase em que você está, Deus te mostra uma outra porta, abre uma nova porta e você vai de patamar em patamar, de fé em fé, de glória em glória. Mas é preciso que você entenda que Deus não mostra para você tudo que tem para a sua vida numa tacada só. Se Deus te mostrasse lá atrás o plano que Ele tem para a sua vida de cara, tudo de uma vez só, você não ia crer. Você não ia acreditar. Você ia duvidar. Você não ia desenvolver fé. Você ia desenvolver dúvida e incredulidade. Se Deus dissesse para mim, no dia que eu me converti, todo o plano que Ele tinha para a minha vida, eu ia dizer, não, isso aí não é Deus. Isso aí é uma ilusão, ou é o diabo, ou é qualquer outra coisa. Eu não ia acreditar. Se Deus dissesse, eu estava na faculdade de medicina. Estava estudando para me formar médico. Se Deus me dissesse, você vai ser um pastor, eu ia dizer, está acreditando nisso aí, inocente? É ruim, hein? Estou me formando para ser médico. Eu amo medicina. Eu não deixei a medicina porque eu não tinha mais o que fazer. Eu estudo medicina até o dia de hoje. Até hoje eu tenho um montão de livro lá em casa. Vira e mexe, a Denise fala, chegou mais um livro aí. Quando eu abro o livro, ela vai olhar, ela está pensando que é livro sobre coisas espirituais. Não, é sobre vitamina D. É sobre alimentação. É sobre temas médicos. E de repente, eu continuo lendo e estudando, mas apesar, você sabe que as pessoas têm uma visão errada a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e o plano que Deus tem para a sua vida é um plano de coisas boas, é um plano de coisas agradáveis. Não caia nessa conversa da religiosidade. Você precisa abandonar os seus sonhos, os seus desejos, abrir mão para que você siga a vontade de Deus. Eu já ouvi gente dizendo isso. Eu estou aqui seguindo a vontade de Deus, sofrendo, infeliz, mas Deus me chamou, então eu tenho que cumprir esta tarefa. Isso aí é conversa para boi dormir, porque quando você segue aquilo que Deus chama você para fazer, primeira coisa que acontece, Ele te capacita para que você faça aquilo que Ele mandou você fazer. Olha como Deus é bom, como Deus é gracioso. Ele te chama para alguma coisa e Ele mesmo te capacita para aquilo que Ele te chamou. Ele não te chama e diz assim, dá seu jeito. Não, Ele te capacita. E mais, Ele coloca no teu coração agora uma paixão nova, um amor por aquilo que Ele te chamou e te capacitou para fazer. Eu não entrei no ministério dizendo, eu estou tão contrariado de estar no ministério, que saudade dos hospitais, que saudade da clínica, do meu consultório querido. Não, eu não sou frustrado, pelo contrário, eu sou realizado naquilo que eu faço, porque eu amo o ministério, embora eu não tenha ficado com desprezo pela medicina, mas Deus colocou um amor e uma paixão pelo ministério na minha vida. Amém, gente? E quando Deus te chama para algo, Ele te capacita e Ele coloca gosto por aquilo. Você nunca, jamais estará no centro da vontade de Deus contrariado. Nunca. Chateado, aborrecido, entediado. Nunca. Você, quando está no centro da vontade de Deus, aquilo provoca em você paz, alegria, gozo. É uma fonte de prazer e de você se sentir completamente realizado. Amém, gente? Deus não chama todo mundo para ser pregador, mas aquilo que Deus te chama, Ele te capacita. E naquilo que Ele te capacita, Ele coloca em você prazer para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Deus pode te chamar para ser um médico, Deus pode te chamar para ser um engenheiro, uma arquiteta, uma empresária, um homem ou uma mulher de negócios. Deus tem 1000 diferentes propósitos e chamadas para nossas vidas. Cada um de nós é diferente do outro, mas aquilo que Deus me chama para fazer, Ele me capacita. E Ele coloca prazer para que eu faça e faça bem feito para a honra e glória dEle. Amém, gente? E isso é algo que está embutido no maná. João 8 descreve a história daquela mulher que foi flagrada em adultério, trazida para ser apedrejada. Quando eles chegam, a palavra diz que Jesus estava sentado no chão,
passando o dedo. Algumas Bíblias descrevem como se ele estivesse passando o dedo na terra ou na areia, mas Jesus estava sentado nas escadarias do templo, e ali a escadaria é de pedra, não tem terra nem areia por ali. Jesus rabiscava, já sabendo que eles iam trazer aquela mulher para apresentar a lei. É como se ele estivesse dizendo: vocês vão querer me apresentar a lei, e apresentaram a ele a lei. Jesus, essa mulher foi flagrada em adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Jesus estava rabiscando no chão, ninguém sabe o que, a não ser eu sei. Ele estava rabiscando os 10 mandamentos. Vocês querem jogar para cima de mim a lei? Fui eu quem escreveu a lei. Então vocês querem a lei? Então, como fui eu que escrevi, eu vou dizer para vocês o que a lei diz. Aquele entre vocês que não tiver pecado algum, seja o primeiro a mandar a primeira pedrada. E a Bíblia diz que a partir dos mais velhos, começaram a jogar as pedras no chão, porque os mais velhos tinham um currículo mais longo, começaram a se retirar até o mais jovem. Jesus volta a sua cabeça para o chão, volta a passar o dedo no chão, ele se coloca de pé, porque Moisés recebeu as tábuas dali 2 vezes, não é isso? Uma primeira vez ele quebrou as tábuas, depois ele subiu ao monte de novo, Deus deu novas tábuas. Jesus 2 vezes rabisca no chão, ele fica de pé, olha para aquela mulher e diz para ela: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela diz: nenhum, Senhor. Aí Jesus diz para ela: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Jesus não fez conforme dizem os críticos da pregação da graça, dizendo para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou? Ninguém. Então vá, minha filha, e meta o pé na jaca. Não foi isso que Jesus disse. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O que Jesus fez? Jesus deu a ela perdão e deu a ela capacitação para vencer o pecado. Não foi um conselho, foi uma palavra profética. Às vezes a gente lê certas coisas na Bíblia pensando que é um conselho, e é uma palavra de determinação. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, não foi um conselho, foi uma palavra profética. Transforme-se agora numa bênção. Pum! E fez de Abraão uma bênção. Quando Jesus disse para aquela mulher: vá e não peques mais, não foi um conselho, foi uma capacitação para que ela vencesse a tentação e o pecado. A graça nos capacita para vencer o pecado. A graça não abre as portas, não dá licença para pecar, mas ela nos capacita para vencer o pecado. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Essa é que é a grande verdade. Agora olha só o que Jesus diz, depois desse episódio tão conhecido, logo em seguida, João capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Luz, na Bíblia, é sinônimo, é símbolo da própria palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra é simbolizada na Bíblia, entre outras coisas, pela luz. A palavra, entenda isso. Jesus tem a palavra que o mundo precisa ouvir. Jesus não tem a palavra que somente a igreja precisa ouvir. Jesus tem a palavra que o mundo precisa ouvir. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, está acima da palavra de Marx. A palavra de Jesus está acima da palavra de Freud. A palavra de Jesus está acima da palavra de Nietzsche. A palavra de Jesus está acima da palavra de Gandhi. A palavra de Jesus está acima da palavra de Buda. A palavra de Jesus está acima da palavra de Platão, de Aristóteles ou de qualquer outro homem e mulher célebre que você possa nomear na história. A palavra de Jesus está acima. E quando nós não meditamos na palavra, nós acabamos tendo uma visão de mundo que é permeada por esses pensadores. Não há nada de errado em você estudar e conhecer os pensadores, mas você precisa entender que acima de todo e qualquer filósofo ou pensador está a palavra de Jesus, está a palavra do nosso Deus. Aleluia! O crente que não entende isso, ele anda num caminho raso. E é por isso
que nós tivemos e vamos voltar a ter, porque nós estamos num ano de eleição e daqui a pouco começa de novo aquela guerra, aquela briga, direita, esquerda. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Tem gente que tenta me encaixar dentro desses conceitos. Impressionante, a gente vê nos comentários às vezes do YouTube. Eu falo alguma coisa aqui e o pessoal fala, tá vendo? Eu sabia, o pastor Fragale é de esquerda. Depois eu falo uma outra coisa, alguém bota um comentário, não, ele é Bolsonaro roxo. Sabe de nada, inocente. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou de Jesus. E Jesus é inteligente. Você cair na extrema esquerda ou na extrema direita é burrice. Não importa o nome que você dê, seja comunismo, seja nazismo, isso é burrice. Eu estou olhando adiante para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. E eu preciso entender que quando eu medito pouco na palavra, eu fico raso na palavra, alguma dessas ideologias acaba entrando, e hoje em dia isso é fácil. Isso é fácil, e a gente precisa não cair nessa armadilha, porque a armadilha do diabo é dividir para conquistar. O que o diabo quer? Que a igreja se divida cada vez mais. Igual você faz com couve. Fatiando. Aí separou tudo, pronto, aí ele vence. Entenda bem o seguinte, a igreja do Senhor Jesus, a nossa mentalidade como nova igreja é cooperar com outras igrejas. Qualquer igreja. Não estou preocupado de cooperar somente com quem tem a mesma linha teológica que nós temos. Qualquer igreja. Teve um camarada daqui, um membro aqui da igreja, que ele estava nos Estados Unidos, foi no supermercado, olhou e viu um pastor aqui brasileiro, um pastor brasileiro que ele reconheceu. Aí ele falou, poxa, será que eu falo com o cara? Não falo. Aí ele não me conhece, não sou da igreja dele, mas resolveu falar. Foi lá e falou, pastor, o senhor não é o pastor fulano? Sou. Pois é, eu também sou crente. Ah, você é crente? Que legal e tal. E começaram a bater um papo no Walmart. No Walmart. Conversando lá nos Estados Unidos, em Miami e tal. Que beleza, que legal, coisa e tal. Aí, de repente, o pastor perguntou para ele, e de que igreja você é? Ele disse, sou da nova igreja. O pastor, amarrou a cara, ficou chateado. Mete o malho, fala contra a nova. Eu não estou nem aí, no dia que precisar de ajuda, estamos de portas abertas e disponíveis para ajudar, porque a nossa visão não é dividir, a nossa visão é juntar. Quem comigo não ajunta, espalha, é a palavra de Jesus. Você nunca vai me ver aqui abrindo a boca para criticar igreja ou pastor algum. Eu critico ideias, eu critico posições teológicas, mas nunca o nome, a pessoa. Por quê? Porque essa pessoa pode mudar. Aquela pessoa pode mudar. E é preciso que a gente entenda que o reino de Deus é um só. Não é o reino da Nova, o reino das Assembleias, o reino da Universal. Não, é um reino só. E a gente precisa ter uma visão de reino e entender que a palavra de Jesus está acima da palavra dos políticos, está acima da palavra dos filósofos, está acima da palavra dos ideólogos. A palavra de Jesus é a nossa visão de mundo. Aleluia! E essa palavra salva. Então, mais do que a igreja precisa da palavra de Jesus, o mundo precisa da palavra de Jesus. E você é o container que leva essa palavra para o mundo. Você é esse container. Você que tem essa palavra para levar. Você leva a palavra a lugares onde eu talvez nunca chegue. Talvez eu nunca chegue. Eu não tenho acesso aos meios dos artistas, aos meios artísticos. Mas artistas frequentam a Nova. O que a gente faz? Ministra a palavra para que eles ministrem a outros artistas. Que a gente só vê no palco, só vê de longe, mas que eles vêm de perto, para que eles sejam aqueles que levam a palavra de Jesus adiante para alcançar todos os homens e mulheres, sejam eles empresários, artistas, trabalhadores da construção civil ou de qualquer setor, porque o mundo precisa da palavra de Jesus. Amém, gente? E somos nós que temos essa palavra para levar. Eu sei que a Bíblia diz que eu fui curado por Jesus. Eu sei que a Bíblia diz que eu sou próspero em Cristo Jesus. Quando os sintomas tentam invadir o meu corpo, quando a pobreza tenta invadir as minhas finanças, eu preciso meditar na palavra de Deus para usar a palavra como uma ferramenta para combater a tentativa do inferno de vir lançar na minha vida aquilo que já foi levado por Jesus. Eu preciso estar pleno da palavra
para poder meditar, para poder confessar. Isso se aplica a qualquer problema que tenta te afligir. Qualquer problema. Qualquer luta que você tenha, seja na área de saúde, seja na área de finanças, seja na área de família. Medite na palavra. Bote em prática a meditação da palavra. E a partir daquilo que você conhece pelo estudo e da meditação, transforme isso numa confissão de fé. Coma maná todo dia. Alimente o seu espírito todo dia. Não se limite a alimentar apenas o seu corpo ou a sua alma. Alimente o seu espírito todo dia da palavra e você será aquilo que a Bíblia diz que você já é. Mais que vencedor. Aleluia! Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu sou mais que vencedor. A palavra do meu Deus é alimento para o meu espírito. Ela me fortalece, ela me guarda, ela me prepara para a batalha. E em nome de Jesus, eu vencerei e nada poderá impedir a palavra do meu Deus produzir em mim aquilo que me foi prometido. Aleluia! Amém! Amém!